Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, quem está alegre de estar na presença de Deus, diga graças a Deus. Eu também estou tão feliz de estar aqui esta noite. Eu quero externar a Deus a minha gratidão e a minha alegria em mais uma vez poder servir a noiva do Cordeiro neste tão honrado congresso. Deus abençoe a cada um que está participando desta noite tão gloriosa. Eu louvo a Deus pelas vossas vidas e glorificado seja Deus, porque se não fosse Ele, nenhum de nós estaria presente aqui esta noite. É por Ele e para Ele todas as coisas, em nome de Jesus. Eu quero também deixar registrado e louvar ao nome do nosso Deus pela vida do pastor Gilmar Miguel e pastora Maria Inês. Deus abençoe, que casal de Deus. Vocês são uma bênção. Obrigado por todo o carinho, toda a receptividade. Que Deus continue usando, sustentando e abençoando vocês. São uma referência de intimidade com Deus. Deus os abençoe cada dia mais em nome de Jesus. E quando faço referência a este casal abençoado, a toda a diretoria dos Gideões, cada um dos pastores, todos os companheiros, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A cada um dos pregadores, Deus abençoe a todos. É um prazer poder revê-los. Glória a Deus. Deus abençoe a vocês. Eu não vou citar nomes, posso esquecer de alguém, mas pastor Júnior Trovão, Deus abençoe em nome de Jesus todos os pregadores. E Deus abençoe também pastor Júlio está ali atrás. Deus abençoe em nome de Jesus. E Deus abençoe todos os missionários. Deus abençoe vocês. É uma grande honra poder estar cultuando a Deus junto de vocês. E que Deus possa continuar vos sustentando nesta graça em nome de Jesus. Eu, como sempre, igreja, me faço acompanhado da minha vaza que está aqui à minha direita, linda de Jesus. E hoje ela vestiu um vestido meio verde abacate, não é verdade? Olha lá, eu fico reparando nas cores que ela coloca. E é uma bênção de Deus. Eu sempre preciso explicar que eu chamo ela dessa maneira. É um carinho que eu tenho com ela lá em casa, que um dia ela disse assim: tu és meu vaso na olaria de Deus. E eu sempre explico que eu disse a ela: se eu sou teu vaso, tu és minha vaza. É só isso, só isso. E é uma serva de Deus e tem me acompanhado desde quando nós casamos. Para onde eu vou? Entro na favela, ela está lá comigo. Meu Deus, se eu fosse contar aqui, ia ter irmão que ia se escandalizar, porque teve dias de nós chegarmos para pregar a palavra de Deus lá no Rio de Janeiro, dentro de comunidade, e começar um estouro de tiroteio para todo lado. Até bandido usar ela de escudo já usou. Eu e ela entrando e o bandido dando tiro por cima dela. Mas são as coisas que a gente passa para pregar o Evangelho. E glória a Deus por isso. Então ela me acompanha, entra na comunidade, vai para o meio da roça e sempre dando glória com esse sorriso lindo e que Deus colocou no coração dela e no rosto dela. Então Deus abençoe, tu és uma bênção, glória a Deus, e grande é o vosso galardão nos céus. Nós somos ali da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, lá no Rio de Janeiro, ligada a Conamad, e eu trago um grande abraço de toda a minha igreja, que nesse exato momento está nos acompanhando, está em oração lá no Rio de Janeiro, e do meu pastor Magni Ferreira, minha pastora Cilei Ferreira. Trago um abraço de toda a igreja e de todos os cariocas a esse tão honrado congresso. Amém? Quem tem Bíblia, diga eu tenho, pastor Jonathan. Saca a tua espada então, em nome de Jesus, e localiza comigo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Aleluia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Sinto Deus aqui. Verso de número 45, igreja. Isto. Deus abençoe também a todos os cantores. Meu Deus, o Danilo, quando eu vi ele preparando o teclado, já sabia. Meu Deus, lá vem. É um amigo e que Deus continue sustentando cada dia nesta unção. Lucas 12, verso de número 45. Quem encontrou, diga eu achei, pastor. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, verá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe,
e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que há e não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que for muito dado, muito também lhe será cobrado. Ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém, igreja? Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Isto. Se acomode nos seus lugares e me encara bem dentro dos meus olhos. Eu tenho uma mensagem da parte do meu Senhor para entregar ao Brasil e aos Gideões missionários esse ano, neste dia chamado hoje. Estava eu em conferência com o nosso mestre, em oração, pedindo há meses atrás a direção daquilo que deveria lhes entregar. E o Espírito Santo foi muito enfático em vos direcionar uma palavra acerca da disposição do tema que entregou ao servo de Deus. Essa chama não pode se apagar. E é sobre isso que o Espírito Santo quer direcionar cada coração aqui disposto esta noite, que nos acompanha pela internet e que está aqui na nave da igreja. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem que Cristo se comunicava muitas vezes por parábolas, e fazia isto porque entendia que a limitação da mentalidade humana talvez não alcançasse a dimensão dos segredos e dos mistérios espirituais. É por isso que várias vezes ele vai simplificar a dimensão de tudo aquilo que Deus é, em palavras tão simples que, por serem simples, talvez nos escapem alguns detalhes, mas são exatamente nas suas simplicidades que a palavra de Deus nos apresenta as suas maiores profundidades. E é exatamente dentro deste contexto que em Lucas capítulo de número 12, Jesus começa a apresentar uma ampla visão do que é o reino de Deus. Em paralelo do capítulo 12, o capítulo 24 faz a mesma menção desta mesma parábola ou pregação de Jesus. E quando nós pulamos ao capítulo 24, nós estamos caindo dentro de uma pregação escatológica do mestre. Quando você começa a ler o capítulo 24, do verso 1 até o verso 14, você vai ver Jesus dizendo aquilo que havia de acontecer antes do fim chegar. É exatamente neste grupo de versículos que a igreja vai identificar, por exemplo, o esfriamento do amor, as guerras, os rumores de guerras, as perseguições, o levante de falsos profetas. Mas Jesus sempre vai dizer: não se preocupem, porque ainda não é o fim, denotando que esses sinais são necessários para que a igreja possa identificar a proximidade do arrebatamento. Então que fique claro nesse começo de mensagem, até o versículo 14 já está acontecendo na nossa época. E se você for fazer um paralelo, por exemplo, com tudo que sai na mídia, você vai encontrar guerras, rumores de guerras, perseguições. E eu quero parar nesse exato ponto em específico: as perseguições. Eu estou vendo uma multidão de milhares de pessoas aqui dentro do pavilhão dos Gideões Missionários 2026, sentados para serem alimentados pela palavra de Deus. E a pergunta que eu vos faço nesta introdução de mensagem, enquanto vocês estão aqui dançando na presença de Deus, pulando, marchando, dando lugar, quem é que entrou por aquelas portas para fuzilar vocês? Quem é que entrou naquela porta ali para arrancar a cabeça de vocês fora? Quem é que entrou ali para fazer como na Nigéria, que milhares de cristãos estão sendo assassinados? Quem é que entrou ali como na Coreia do Norte para jogar dentro de prisão e torturar? Quem é que entrou ali como em certos países da África para poder fazer aquela maldade que tu sabe qual é com as mulheres? Quem é que entrou ali para prender só porque tu está falando de Jesus, como em alguns países da América Latina? Quem é que entrou ali que, como no Oriente Médio, dispara e descarrega uma AK-47 só porque gritou Jesus? Vocês entendem que tem lugares na terra nesse exato momento que tem gente sendo fuzilada e o sangue escorrendo no chão só porque está dando glória a Deus que tu pode dar aqui dentro. É por isso, pastor Gilmar, que quando eu entro na presença de Deus, eu não meço o tamanho do glória e do aleluia que outros dão, e nem eu mesmo dou. Eu sei o que a igreja está passando na terra,
Outros queriam estar sentados no teu lugar e não pode, mas tu pode estar sentado aqui. Eu fiz esta introdução para trazer uma mensagem de um nigeriano. Ano passado eu estava em missão na Angola, e um nigeriano veio até mim e disse: pastor, quando o senhor pregar ao Brasil, diz para os irmãos brasileiros que entrar na presença de Deus no Brasil não é obrigação, é oportunidade que Deus está dando a vocês, e manda eles aproveitarem a oportunidade que Deus está dando, porque nós queríamos cantar como vocês cantam e não podemos, nós queríamos dançar como vocês dançam e não podemos. Mas Jonathan, avisa eles que se nós não nos encontrarmos na terra, um dia nós nos encontraremos na glória por toda a eternidade para louvar ao Cordeiro de Deus. Enquanto eu prego isto a vocês nesse começo de pregação, o meu coração, a minha alma chora por dentro, por ver irmãos, Jesus, chorando e a alma se deleitando e derramando, por causa da terrível perseguição que se levanta contra a igreja na terra. Será que enquanto eu ministro isso a vocês, vocês podem colocar na tábua da vossa mente as milhares de vidas e de almas que estão gemendo e chorando debaixo de espadas, de fuzis, de facas e de torturas? Eu vou além. Será que vocês podem ouvir as milhares de almas que gemendo e chorando estão gritando, chamando e precisando de alguém lhes entregar a poderosa palavra de Deus? Este é o cenário que nós estamos vivenciando. Não, os irmãos precisam entender que talvez o Brasil ainda não esteja vivendo uma via de fato de perseguição. Nós estamos numa bolha de proteção divina. Deus ainda não permitiu o peso da espada passar na igreja brasileira, e dá glória a Deus por isso, porque eu já vi gente dizendo que a perseguição tem que despertar, mas avivamento não vem através de perseguição. Tem muita gente errada por causa disso. Se fosse assim, a Coreia do Norte tinha o maior número de igrejas. Entenderam? Na esquerda, vou falar olhando para a direita. Coreia do Norte é perseguida, estão sofrendo com a ausência de palavra, igreja e avivamento. Não é perseguição que traz avivamento em uma nação. E eu quero começar a entrar por aqui. Pastor, o que é que traz avivamento dentro de uma nação? Lucas capítulo de número 12, Jesus vai começar a contar uma parábola e um cenário acerca do reino. Nós começamos a entender que tem alguns personagens, e dentro da palavra, e dentro da teologia, melhor dizendo, nós que estudamos a teologia, podemos dissecar e absorver algumas respostas da parte de Deus, trazendo à luz os personagens que existem dentro da palavra. Quando nós lemos o capítulo 12, estas partes que nós vemos que Jesus vai fazer menção de um mordomo e de servos. O mordomo nada mais é do que alguém que é servo junto com outros servos, e a palavra utilizada por Jesus aqui no grego dá a entender que era alguém que estava no meio dos servos, estava misturado com a multidão, não merecia estar onde está, mas foi apontado pelo senhor da casa por ter proximidade e a confiança do seu senhor. O seu senhor pega aquele servo de entre os servos e o eleva a mordomo. Então alguém que está elevado não é nada mais do que apenas um servo em uma posição diferente dentro da casa. E como Jesus mesmo disse, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Esse mordomo tem algumas regalias, alguns acessos, mas também tem algumas responsabilidades. Por exemplo, todo servo dentro da casa, todo aquele que serve dentro da casa tem que ter as suas necessidades atendidas. E estes servos que estão trabalhando dentro da casa precisam ter suas vestes em dia, precisa ter alimento na sua mesa e precisa ter lugar para dormir. Quando nós dissecamos a teologia, aprendemos que estes servos não pediam nada ao seu mordomo e ao seu senhor, porque a casa era responsável por sustentar esses servos. Então o servo não precisa pedir nada, a casa é que tem a responsabilidade de sustentar esse servo. É a casa quem dá comida, é a casa quem dá roupa, e é a casa quem dá moradia para eles morarem. Entenderam? Na direita, vou falar olhando para a esquerda. O servo não precisa pedir, a casa se responsabiliza de lhe entregar. Entenderam? Na esquerda, vou falar olhando para o centro. O servo que é servo não precisa pedir, a casa tem o dever de se responsabilizar pela estrutura do servo. O servo não pede, porque a casa dá comida,
a casa da moradia e a casa da roupagem. Agora olha que engraçado, que do meio desses servos, ele escolhe um como mordomo. Esse mordomo ainda é servo, então mordomo também não pede, porque o mordomo também é sustentado. Mordomo também tem comida, mordomo também tem moradia. Só que o mordomo tem acesso a outras coisas que os servos não têm. Ele tem alguma autoridade sobre servos, e ele direciona servos dentro desta casa. Logo começamos a entender a visão que Jesus está querendo construir dentro desta parábola. Jesus apresenta duas distinções de mordomo. Ele vai começar falando no verso 42 acerca do mordomo fiel e bom. Esse mordomo fiel e bom é aquele que entende a sua missão. E qual é a sua missão? É entender que ele deve entregar comida dentro da casa, ração dentro da casa, entregar algo dentro da casa. E é muito categórico esta palavra utilizada no original, porque a palavra é porção determinada. Então quem recebe da mão do mordomo não recebe nem a mais e nem a menos, não recebe faltando e não recebe sobejando. Estou falando de comida, estou falando de palavra. Por isso este mordomo não precisa se preocupar, porque já tem porção determinada para entregar aos seus servos. Parênteses aberto àquilo que Deus ardeu no meu coração. Amo cada um dos irmãos, mas assim está escrito na palavra de Deus. Certo dia, quando Jesus entregava esta palavra, ele determina dentro desse entendimento que é necessário que esse mordomo bom alimente os servos que estão na casa, sem pedir nada mais, sem pedir nada menos. Ele continua no verso 43: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Jesus dá uma volta de 180 graus e começa a falar de um servo infiel, no verso de número 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que ele menos espera, e numa hora que ele não imagina, e vai pegar aquele servo de surpresa. Aqui existem algumas lições que Jesus passa dentro da parábola. Ele começa apresentando o fato de haver fartura dentro da casa, porque logo no verso seguinte é quando nós lemos no 45, aquele servo infiel come, ele bebe, embriaga-se, ele farta-se, e não há problema em ter fartura dentro da casa. O problema é a fartura cegar o entendimento missionário daqueles que estão entregando a comida. Repito, o problema não é haver fartura dentro da casa, o problema é a fartura cegar o entendimento do propósito missionário daqueles que entregam a comida. A obra geme enquanto este servo não apresenta aquilo que lhe foi dado a apresentar. Você não vê em nenhum momento da mensagem, ou da palavra, melhor dizendo, que enquanto o servo não entrega aquilo que lhe foi determinado, o Senhor não se apresenta. Esse Senhor tem data, hora, dia determinado para se apresentar. Nisto aqui é um perigo terrível, porque pelo Senhor não se apresentar enquanto a missão não é cumprida, cai-se no perigo de achar que Ele não liga, que Ele não está nem aí, e que Ele não se importa com a sua casa. Porém, há uma medida diante de cada um, e cada um, disse Jesus, será julgado diante daquilo que apresenta ao seu Senhor. Por isto, nós entendemos que Ele não se interessa pelo sofrimento dos servos dentro da casa. Age como se a casa fosse dele. Enquanto age como se a casa fosse dele, há um engano estabelecido no seu coração. E aqui existe um porém muito grande. O engano estabelecido no coração desse mordomo é um plano terrível que o condena à condenação eterna. Ele diz em seu coração: o meu Senhor não vai voltar agora, eu tenho um tempo de me consertar, eu tenho um tempo de falar o que Ele mandou falar, eu tenho um tempo de entregar o que Ele mandou entregar, eu tenho um tempo de fazer o que Ele mandou fazer. Só que ninguém sabe o dia e nem a hora. Vai que Ele volta enquanto eu estou pregando para vocês aqui esta noite. Se ninguém sabe o dia e nem a hora, Jesus, eu estou correndo desta palavra, mas vou precisar falar. Se ninguém sabe o dia e nem a hora, começamos a entender que existe alguém responsável por comida dentro da casa. Parênteses aberto. Eu me lembro de um dia, Esaú chegando do campo assim desse jeito,
cansado da guerra, cansado da batalha. Jacó disse: irmãozão, senta aqui, porque aqui tem comida. Está aqui a lentilha que eu preparei para você comer. Come, só que tem um preço. Você quer comer o que eu estou fazendo? Eu quero, eu estou com fome. Tem misericórdia de mim, não me deixa morrer sem comida. Tem que entregar a sua primogenitura. Vai ter comida se tiver a tua primogenitura de volta. Esaú fala no seu coração: para que me serve a primogenitura se eu vou morrer? Quer saber? Leva a primogenitura e me dá a lentilha. Diz o texto, vai doer, mas vai curar. Te amo. Que quando Jacó vai oferecer lentilha, ele coloca a lentilha e puxa pão e entrega o pão. Meu Deus, por que não deu o pão antes? Por que está dando depois o pão de já ter negociado a lentilha? Entende que Jacó preparou o guisado, Jacó preparou a lentilha, mas o texto não diz que foi ele quem preparou o pão. Se não fui eu quem preparei o pão, eu não tenho direito de negociar o pão. Eu vou repetir isso aqui: se eu preparei a lentilha, negocia a lentilha, bota preço na lentilha, bota preço no que tu prepara. Pão não fui eu quem preparei, porque não fui eu quem fui para a cruz, não fui eu quem desci na terra, não fui eu quem me entreguei para salvar a humanidade. Lentilha tem preço, pão não tem preço. Lentilha tem valor, pão não tem preço. Lentilha tem negócio, pão não tem negócio. De graça eu recebi, de graça eu estou dando. Só sai com fome quem quiser sair com fome. Não. Jacó está responsável pela lentilha e pelo pão dentro da casa. Ele bota preço naquilo que ele faz. Não pode botar preço naquilo que ele não fez, não criou. Não é dele. Se não é dele, não se pode negociar pão dentro da casa. Será que você pode me ajudar a pregar nesse começo de pregação? Nem precisa pegar na mão de quem está do seu lado. Só dá uma catucada assim de cotovelo e diz: não negocia pão dentro da casa. Diga: o pão não é teu. Diga: o pão é o pão vivo que desceu do céu. A palavra não é tua. Eu não tenho direito de botar preço no pão. Se eu não tenho direito de botar preço no pão, como é que eu vou sobreviver? A casa se responsabiliza pela roupa, a casa se responsabiliza pela comida, a casa se responsabiliza pelo lugar de dormir. Aqui está a vertente do que Jesus prega. Eu não posso botar preço, porque a casa se responsabiliza de me sustentar até o arrebatamento. Pastor, tu está falando isso aí porque dentro desta parábola, porque dentro desta parábola identificamos uma coisa terrível que acontece. Este servo fala em seu coração: ele não vai voltar agora não. Já foi no tempo do meu avô que ele não voltou, do meu pai que ele não voltou. Ele vai chegar agora. Quero começar a pregar agora. Me cobre, Jesus. O maior perigo de quem está dentro da casa é perder o foco do motivo de estarmos aqui reunidos. Porque o servo infiel mantém foco em coisas terrenas. É comida, é bebida, é satisfação de desejos próprios. Só que o servo fiel entende: eu tenho uma missão, e a minha missão é alimentar quem tem fome. A minha missão é sustentar quem está trabalhando na casa. A minha missão é sustentar quem tem projeto de Deus na vida. Se existem esses dois direcionamentos dentro da palavra, o direcionamento e o perigo desse servo infiel é começar a colocar o foco em coisas terrenas. E aqui está uma das maiores identidades do século atual. Pastor, qual é a identidade do século atual? Que existe algo aceso dentro da casa que estava se apagando. O que é que estava se apagando? Estava se apagando a esperança do arrebatamento e da volta de Jesus grandão da Galileia. Ele vai voltar a qualquer hora, qualquer dia ele chega, qualquer hora ele vem, e não percebem que vivendo dissolutamente estão a um ponto e a um fio de cair na mão do seu Senhor. Eu sei
que se tu cair na mão do diabo, Deus te livra. Eu sei que se tu cair na mão de homens, Deus te livra. Cai na mão do teu Senhor para ver quem é que te livra. Anu, terremaio. Eu teria medo de viver com foco na terra, sabendo que a qualquer momento a trombeta pode tocar só para mim e eu encontrar com a eternidade. Que é que tu tem para apresentar na tua mão diante do seu Senhor? A eternidade está diante de nós. E o cabresto fino desta mensagem: vocês têm 50, 40, 30 anos, 70, 80. Fala para mim quanto tempo dura uma eternidade. Vai trocar uma eternidade com Deus por causa de 80 anos? Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Pensa que quem está no inferno agora está dormindo para sempre? Teologicamente aprendemos e pela Bíblia discernimos que o que dorme é a carne, é o corpo. Mas foi Jesus quem falou, vai reclamar com ele, que quem estava no inferno gritava: me deixa voltar, para avisar quem está vivo o que é que o Senhor faz com quem não te serve fielmente. Sabe o que aquele servo ouve, ou aquele homem ouve alguém dizer a ele? Se preocupa não vai voltar ninguém dos mortos para avisar o que tem aqui. Já tem Moisés magrinho pregando para ele. Se quiser, ouve os profetas, missionários e pastores do reino. Keleia, Hanui, Tekenaia, Santo Reva. Estamos diante da eternidade. A eternidade bate na nossa porta. E o maior foco que não podemos perder dentro do texto é deixar o fogo se apagar. O fogo da esperança, do arrebatamento do Senhor. Eu não disse isto aqui de propósito. Eu trouxe vocês por esse caminho para vocês entenderem que a esperança é acesa, e não é acesa por homens. A esperança sempre é acesa pelo Senhor nosso Deus. Parênteses aberto, para engrossar o caldo que eu estou falando, e a gente entra de cabeça naquilo que Jesus está gritando aqui no meu ouvido. Lembra Levítico capítulo de número 6? Existe uma vertente diretória e teológica acerca de como o fogo é conduzido dentro da casa do Senhor. Quem acende fogo não são homens. Quem acende fogo na Bíblia é Deus que está no trono. A Bíblia diz que diante de Deus sai um fogo, e aquele fogo lambe o altar. Agora eu estou vendo todo mundo me olhando de olho arregalado. Você tem mão direita assim para levantar? Então faz esse exercício comigo. Levantou? Repita comigo: quem acende fogo é Deus. Agora bate a mão no peito assim e diz: quem mantém aceso sou eu. Deus não vai descer na terra para manter fogo aceso. Ele já mandou fogo. Se responsabilize quem está na terra, porque a casa está na tua mão, a casa está na tua mão, a casa está na tua mão. O fogo na casa só apaga se você deixar apagar. Eu tenho um recado. Qual recado, pastor? Se tem fogo aceso dentro do tabernáculo, do templo, entenda como quiser, esse fogo foi aceso pelo próprio Deus. Mas Levítico capítulo de número 6 determina que o sacerdote se levante, coloque lenha no altar e se troque todas as manhãs, retire a cinza do altar para fora, limpe o altar para que possa o fogo pegar. E quando esse fogo pega, consome tudo que está em cima do altar. Repare que quem acende fogo é Deus e quem mantém aceso o fogo é homens. Sim, aí você começa a entender a chamada de Samuel. Estou voltando e cortando para Lucas 12. Por que Deus chama Samuel? Será que Deus chama Samuel porque cansou de quem estava na frente da casa? Não. Será que Deus chama Samuel porque não foi com a cara de quem estava na frente da casa? Não. Tem um motivo específico para Deus levantar Samuelzinho do meio dos servos e da multidão e o chamar no meio da noite. Você lembra? Samuel, Samuel. Foi a primeira vez? Não fui eu. Samuel, Samuel. Vai de novo? Não fui eu. Vai de novo? Não fui eu. Quando esta voz te chamar, abre a boca e diz: fala que o teu
servo. Opa, voltei no 14, alguém percebeu? Fala que o teu servo está ouvindo. Ele não se dirige a alguém que está acima, ele se dirige diretamente ao servo. Me cansei do que está acontecendo na terra, vou passar a vassoura, vou entrar com espada, vou entrar de madeira, Samuel. Diz aí que eu estou chegando. Sabe o que acontece? Eu sei porque Deus está levantando o Samuelzinho na terra. Eu sei também que existe gente que estava diante daquela casa, e existe um perigo que muitas vezes alguém olha para esse texto e imagina, Deus está trocando Eli por causa da idade. Olha o dedão do pregador aqui. Deus nunca levou em conta a idade. Pastor, leva idade em conta sim. Leva não. Quando Deus vai contabilizar uma geração, Ele leva em consideração princípios princípios que estão sendo estabelecidos, obedecidos, e princípios quebrados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Você sempre vai ouvir que nós sempre pregamos geração do avivamento, sim ou não? Geração da santidade. Tu já ouviu alguém pregar geração dos 15 aos 20 anos? Geração dos 30 aos 40 anos? Porque não é idade, é princípio, avivamento, santidade, da palavra, do fogo, do manto, geração. Deus também não faz isso que muitos pensam. É por isso que eu vou dar um exemplo dentro do parênteses, que um dia, vou até chegar para trás aqui para alguém ver, vem andando alguém assim, e alguém vem trazendo na sua barriga um menino, chamado quem? João Batista. De lá para cá e de lá para cá e daqui para lá, na outra direção, também vem uma mulher andando, Maria. João Batista na barriga de Isabel, já entenderam aqui, falou olhando para lá. Jesus na barriga de Maria. Vamos falar do culto que aconteceu aquele dia? Qual era a idade de João Batista? 6 meses, nem tinha saído da barriga. Qual era a idade de Jesus grandão da Galileia? Apenas alguns meses dentro da barriga. Pensa que Deus liga para a idade? Jesus nem nasceu, já estava enchendo João na outra barriga. João nem saiu, já estava assim lá dentro, ó. Que glória, que glória, que glória, que glória, que glória. Tem gente nascida que não faz, eu vou esperar nascer para fazer. Eu já vou dançar aqui dentro dessa barriga mesmo, ó. Varão que me usa. Deus não olha para a idade, Deus olha para princípios mantidos. É por isto que Deus está chamando o Samuel. E entendemos que se Deus não leva a idade em conta, mas princípios em uma geração. Entendemos que Deus não está descendo e vai doer, mas vai curar. Deus não está descendo na terra por causa do pecado de Ofni. Tu não vê a palavra dizendo e Ofni pecou e Deus veio. Já entenderam aqui? Tu é de EBD, hein? Tu não vê escrito na Bíblia e Finéias pecou e Deus veio. Mas peraí, pastor, era adultério, era roubo da oferta de Deus, era fornicação na porta do templo. E Deus não veio. Deus não desce em pecado alheio, porque só se apresenta onde é invocado. Você acha que quem está pecando está invocando Deus? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, antes que a lâmpada se apagasse. Vou engatar a segunda agora. Deus desce na terra e fala: não, agora já é demais. Eu não venho no teu pecado. Quiser pecar, peca. Quiser adulterar, adultera. Quiser roubar, rouba. Mas não toca no fogo, não toca no fogo, não toca no fogo, não toca no fogo. O fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. É porque não toca no fogo. Porque quem acendeu o fogo não é quem está na terra. Quem acendeu o fogo é quem está sentado no... Ele se responsabiliza pelo fogo que acende na terra. E se tiver que trocar uma geração inteira para manter o fogo aceso, Ele vai trocar uma geração inteira, mas o fogo não vai se apagar. Não vai. Não vai. Pastor, por que não pode se apagar? Vem comigo para dentro da Bíblia. Não se apaga, porque esse fogo tem nome, tem presença. Eu sei que nós identificamos fogo como Espírito Santo, mas dentro da Bíblia Espírito Santo é óleo, é azeite. Fogo é a glória de Deus. E você vai ver vários exemplos disso dentro da Bíblia, mas não vou enfadar os irmãos. Entende-se que o candelabro estava aceso porque tem azeite dentro. Se tem óleo, sustenta fogo em cima. Quando você vê Atos capítulo 2, você entende que houve um vento que entra como o som de um vento impetuoso.
Quando o Espírito entra, o óleo desce. O Espírito Santo, representado pelo óleo no candelabro, somente depois é que tu vê línguas repartidas como de fogo. Então, se não tem óleo, não tem fogo. Se não tem óleo, não tem fogo. Se não tem Espírito Santo, não adianta nada. Pode falar bonito, pode cantar bonito, pode fazer o que for. Se não tem o Espírito Santo, se não tem o óleo, não vai ter fogo. Fogo é sustentado por óleo. Glória é sustentada pela presença do Espírito Santo de Deus. Se tu entende isso em Atos capítulo 2, comece a compreender que o fogo que foi aceso, porque tinha óleo presente dentro daquela casa. Se tem óleo, tem fogo, pastor? Sim. Então peraí, o fogo que desce está os capacitando. Correto, você acertou de novo, porque foi Jesus mesmo quem abriu a boca para dizer: eu sei que vocês, missionários, pastores, crentes, gideonitas, crentes do Brasil, todos que estão na internet, querem ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, confins da terra. Tu quer sair para ganhar gente no teu trabalho, na tua rua, na tua escola, só que vocês não vão sair para ganhar lá, enquanto não acender e receber fogo dentro da casa. Percebam que Deus faz uma conexão de ganhar almas com fogo aceso. Se o fogo está aceso, vai ter almas. Se o fogo apaga, não tem almas. A chama missionária pode ser convertida à chama do Espírito Santo e da glória de Deus. Não se ganha almas, e me permita dizer isto de maneira escancarada, com estratégias humanas, elas ajudam, mas o que ganha e mantém uma alma firme na presença de Deus é o óleo, fogo e pão. Óleo, fogo e pão. Óleo, fogo e pão. Será que o Gideões pode repetir isto nesse começo de mensagem comigo? Diga: óleo, fogo e pão. Nenhuma dessas coisas são minhas, mas temos a responsabilidade de cuidar do óleo, do fogo e do pão. O fogo não pode apagar, o óleo não pode faltar, e o pão não pode ser negociado. Se tem óleo, se tem fogo, se tem pão, tem chama missionária. Se tem chama missionária, tem alma, tem o reino, tem o Brasil inteiro nos pés de Jesus. Você pode confirmar isto comigo dizendo glória a Deus? Preciso seguir dentro deste texto. Se entendemos que existem algumas particularidades dentro da presença de Deus, agora eu me pego olhando para Lucas capítulo 12 e vendo o grande perigo do texto. Alguém estava dentro da casa, vivendo, como se fala no Rio de Janeiro, a moda lá Bangu. O que é a moda lá Bangu? Do jeito que faz tá bom, do jeito que é tá bom. Estou me preocupando com o meu umbigo, e os outros que, se quiserem, caçem alguma coisa para fazer. Não entendendo que ele foi levantado para conservar o pão, o óleo e o fogo. Pensam vós que a maior coisa e o maior perigo, que pode acontecer em uma casa, em uma igreja, é perder o foco da urgência do arrebatamento. Agora eu quero entrar de cabeça, porque uma das maiores estratégias do diabo, já foi o tempo de diabo arrancar gente de dentro da igreja. Eu vou chutar esse crente para fora, eu vou arrancar esse crente da igreja. Já foi tempo. É mais lucrativo manter dentro da casa. Entenderam aqui? Vou falar olhando para lá. É muito melhor manter dentro da casa. É mesmo, pastor? Sim. Mas se está na casa, está bom. Não, qual é a visão de quem está dentro da casa? Qual é o foco de quem está dentro da casa? Permita-me abrir um parênteses para testificar isso aqui que eu estou falando. Satanás, um dia, vem comigo para dentro da Bíblia, estava na presença de Deus, via Deus, olhava a Deus. A pergunta que eu faço, e você não precisa gritar, só pensa no seu coração. Tu pensa que Satanás, quando se rebela contra Deus, luta como contra ele? Pensa que Satanás puxa espada assim? Olha para o pastor, vem comigo Deus, que hoje é na força. Se Satanás puxasse a espada diante de Deus, Deus ia olhar para ele e falar assim: é na espada que tu quer? Vamos ver quem tem mais poder. Acabou, venci. Satanás não ia conseguir ficar 1 milésimo de segundo de pé diante de Deus. Se não consegue combater Deus no poder, como é que está até hoje perturbando a igreja? Porque Satanás nunca tentou descredibilizar Deus através de poder, mas através de caráter.
Satanás, eu vou falar de novo, Satanás tentou tocar no caráter de Deus. E pastor, onde você vê isto teologicamente? Entendemos que Isaías e Ezequiel apresentam um quadro, eu estou entrando em arrebatamento agora, um quadro do que Satanás era antes de cair da presença de Deus. Eu sei que tem teólogos, amigos meus mesmo, que dizem, não pastor, isso aí era rei da terra, mas irmão, não tire a espiritualidade do texto. Enquanto ele estava diante de Deus, ele se apresentava coberto de pedras preciosas e intentou no seu coração ser igual a Deus. Percebeu que em nenhum momento do texto diz, e puxou a espada contra Deus, mas ele carrega um terço do céu, sim ou não? Não se carrega um terço do lado, passando espada. Não se carrega e se convence alguém botando pistola na cara. Pode até ir na força, mas não vai convencido. Como é que se convence? É mais ou menos assim, ó. Deus está aqui, Satanás está aqui, os anjos estão ali. Você não entende que dentro da palavra diz, nos teus negócios te corrompeste? Peraí, como é que alguém se corrompe em negócios se já está coberto de pedras preciosas? Não está negociando ouro, não está negociando prata, não está negociando pedras preciosas, está negociando influência. E os negócios deles são mais ou menos assim: quero dividir o reino porque eu quero ser igual a ele. Cola do meu lado que a gente consegue ser igual a ele. Sai da placa dele e vem para minha, cola aqui. Entenderam? Vou falar de novo. Aí vai no outro. Você não acha que é muito poder na mão de um só não? Você não acha que é muita autoridade para um ficar mandando e todo mundo ficar obedecendo não? Mas não entende que a casa de Deus funciona assim. Isso aqui não é democracia, que tu vota e escolhe. Isso aqui é reino, tem um rei que manda. Senti Jesus na minha boca. Por isso Satanás tenta dividir mais ou menos, cola comigo, cola comigo, cola comigo. Um terço do céu se rebela contra o nosso Senhor Deus. Eu vou fazer uma pergunta para entrar de cabeça no arrebatamento. Ele usou espada? Não. Usou o que, pastor? Lábia, palavras. Vou falar de novo, estou chegando em Lucas 12 de volta. Palavras. Não se corrompe alguém que está diante de Deus com espada. Se não já percebeu que quer vir contra mim. Se não dá para mudar Deus que está sentado no trono, eu mudo a visão de quem serve a Ele. Jesus me cobre. Se não dá para mudar a glória dele, eu mudo a visão que tem acerca da glória dele. Agora tudo é pecado. Agora não pode pular, não pode marchar, não pode fazer o avião. Agora não pode falar língua estranha, é pecado. Vamos mudar a visão que estão tendo acerca da glória. Vamos embora apagar esse fogo. Vamos embora destruir esse negócio dentro da casa dele. E como é que a gente vai fazer? Vamos embora usar o pão. Pega a palavra e vem devagarzinho no ouvido. Isso não pode, isso não é, isso não vai, isso não tem, isso não consegue. Enquanto estão usando a palavra para mudar o foco, anjos caem da presença de Deus por atenderem a lábia de Satanás. Perceba como a estratégia é a mesma. Satanás foi expulso, sim ou não? Lembra que estava no jardim do Éden? Como é que ele tenta Eva? Tenta com espada ou com palavras? Certamente não morrerás. Só que é engraçado, ele pega a palavra que Deus libera. Eu vou falar de novo. Ele pega a palavra que Deus libera e ele começa a conversa assim: o que Deus falou? Deus falou que não pode comer, porque se comer morre. Morre não. Então até começa com uma verdade, até começa introduzindo algo do evangelho. Mas quando você entra na vertente do pão, você vê que nunca teve nada de evangelho, nunca teve nada de verdade. Chegou o tempo do Espírito de Deus despertar a igreja brasileira contra falsas mensagens que parece que são, mas não são. Parece que tem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Até te faz chorar, não é? Mas a palavra não tem que te fazer chorar, tem que te fazer sair da igreja pensando na tua vida e se consertar com Deus. Santo réu. Se não fizer frescor na minha alma e não me fizer feliz, não é Deus falando. É Deus falando sim. É Deus dizendo: se converte, larga o teu pecado, larga o teu erro. Quem dera o Senhor, a nação brasileira entendesse que a palavra do Senhor não tem obrigação
de fazer ninguém feliz, pelo contrário, ela faz alguém sair chorando da igreja, pensando na própria vida e dizendo: eu tenho que me consertar, eu tenho que melhorar. Só que estamos diante de um tempo aonde um dos principais sinais do arrebatamento se apresenta. Em Mateus 24, na pregação escatológica maravilhosa do meu mestre, ele diz que se levantariam falsos profetas. Já sei, pastor, falso profeta é quem vem de chifre dentro da igreja. Não, vem vestido como profeta, parece profeta, diz que é profeta, anda como profeta, fala como profeta, mas ao invés de pregar a verdade, passa a mão na cabeça de quem precisa se consertar com Deus. Eu vim trazer uma palavra no Gideões 2026. Eu ainda creio em uma geração que vai entrar dentro da palavra, levantando a bandeira do evangelho e dizendo: se for para bater, me bate, eu só não quero é perder a minha salvação. Se tu levantou a mão, levanta ela gostosa em nome de Jesus assim. Eu sinto Deus falar na minha boca. Eu convido esta casa santa e cheia da palavra a liberar 10 segundos de glória a Deus. Se aqui ainda tem palavra, como eu sei que tem, abre a boca. Aqui não é melzinho na boca, aqui é chicote estalando nas costas mesmo. Não vou amolecer a palavra, não vou vender o pão. O que não teve de gente falando: cuidado, rapaz, cuidado, homem. Só que não precisa ter raiva de mim. Eu sou só o servo, eu sou só o mordomo. Se quiser reclamar com alguém, pode vir falar comigo, pode vir. Ele diz assim: Jonathan, vem cá no canto. Eu não gostei do gosto da comida, eu não gostei do pão, não gostei da palavra, não tem problema. Como não fui eu que fiz, esta madrugada ainda, eu vou procurar quem fez em oração. Vou. Eu peço ele para te procurar aonde você estiver, para ele botar o dedo na tua cara e falar: por que não comeu o pão que eu botei diante de ti para tu comer? Só morre de fome se quiser morrer de fome. Mas eis aqui diante de vós o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Caiote rapaia, ugite rebadaraca lúcia. Eu sinto um varão passeando entre nós. Cataio reteia, tugite remaiute remaiacaia. Colendriaia, assurrefaia. Eu sei que a verdadeira igreja tem entendido o que tem acontecido no nosso tempo. Um dos principais sinais do arrebatamento não é guerra nem rumor de guerra, não é a fome nem a perseguição, porque Jesus foi categórico em Mateus 24. Ele não disse quando estourar a guerra é o fim. Ele não disse quando houver perseguição é o fim. Ele foi claro: quando este evangelho é o pão. A guerra de Satanás nunca foi guerra, rumor de guerra, perseguição. É o pão. Ele está tentando mudar a visão da igreja concernente ao pão. Só que o pão alimenta. E se esse pão ainda é vivo, pensa que a estratégia do diabo mudou? É a mesma que derrubou anjo, é a mesma que derrubou Adão e Eva. Hoje a estratégia é essa. Eu sei que eu vou falar algo aqui que dói mais cura. Ele chegou em anjos, e a ideologia de Satanás para os anjos é: Deus é muito forte para mandar em tu. Tu merece carregar o que ele tem. Tu pode, tu vai, tu consegue, tu é o cara. Vai no teu eu, vai na tua força. A ideologia do eu derrubou anjos. Chega até Eve: não morrerás, tu serás como Deus. Tu, é sobre tu, é tu que é o cara, é tu que é a mulher, tu é a cocada. Pensa que mudou no dia de hoje? Pregações que dizem tu. Não, é você. Tá, você é legal, é bonzinho, é serva. Mas e Cristo? E o pão? Não é sobre mim, não é sobre mordomos e servos, é sobre o pão vivo alimentando gente dentro da casa.
Eu deixo uma orientação à igreja brasileira: rejeitem qualquer manjar ou refeição aonde o pão vivo não seja o centro da mensagem. Rejeitem na cara dura. Se não estiver falando de Cristo, pega a mala e sai. Pega a Bíblia e vai embora. Vai para onde está falando de Jesus. Não perca a tua alma por ausência de pão dentro desta casa. Entrequeia, ratu, remaia, sando rera. Não morre de fome, não morre de fome, não morre de fome. Vai morrer de fome perto de uma padaria celestial aberta diante de ti. Rejeitem palavras que vêm em vozes mansas, mas não pregam a verdade. Um dia alguém disse para mim: tu grita muito. Eu disse: mas eu grito a verdade. Você gosta de ouvir mentira em voz mansa? Não é melhor gritar uma verdade? Ouve um grito falando que tu precisa de Jesus, senão tu vai para o inferno. É melhor do que uma massagem no teu coração dizendo: tu. É muito tu que vai descer de tobogã para o inferno, mas poucos fiéis que vão subir no toque da última trombeta. Tamai, Calúcia, Terreia, Caioteia. Só tem um jeito de nós entendermos e discernirmos quem é que vai rejeitar e quem é que vai atender o verdadeiro pão. Como é que nós discernimos, pastor? O fogo não pode apagar. Parênteses aberto, pulo dentro de Lucas 12 de cabeça de novo. A única maneira de testar e discernir se algo vem da parte de Deus é se esse algo resiste ao fogo de Deus. E sabendo que o fogo de Deus provém pela glória de Deus, começamos a entender algo que João fala. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Então vai comendo Bíblia. O que João fala, pastor Jonathan Carlos? Ele diz assim: eu vos batizo com água. Mas vem um aí atrás de mim, após mim, perdão, que não batiza com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Com fogo. Ele não deu a opção de escolha. Ele não disse escolhe o fogo ou o Espírito Santo. Ele deu os dois. Se ele dá os dois, isso está implícito no original. Por favor, com todo respeito a quem não acredita, mas está muito claro no texto que isto aqui não é fogo do inferno. Isto aqui é fogo que ele entrega para fazer a obra. Pastor, onde está esse fogo? Eu poderia falar de Jeremias, de fogo ardendo nos ossos, mas permita-me falar da sarça ardente, porque só é destruído no fogo de Deus quem não é do fogo. Vou falar de novo. Só é destruído no fogo de Deus aquilo que não é fogo, não provém do fogo, não nasceu do fogo. Agora o que é fogo junto com fogo é conservado com fogo. Quer ver? Sarça está ardendo, é ou não é? Mas está queimando e destruindo? Não, porque fogo conserva aquilo que é dele. Quando eu olho para os gideões missionários, eu vejo sarças ardendo no fogo. Está pegando fogo, mas o fogo não destrói as sarças. É isso que é acender fogo. E esse fogo que está aceso é a única coisa, cheguei aonde Jesus está gritando, que impede, vambora, vem comigo, o anticristo de meter a mão na terra. Eu acredito firmemente. Eu não posso dar se ele já nasceu, se ele já está vivo. Mas a Bíblia nos induz a pensar que existem pequenos anticristos, sim ou não? Se existem pequenos anticristos que se fazem anticristo, então muitas pessoas se fazem como anticristo. E quando nós lemos Lucas capítulo 12, nós vemos a ideia do que é. Pessoas que usam o que Deus entrega em próprio bel prazer. E quando você percebe a lábia existente dentro do texto, assim como Satanás usa a lábia para derrubar anjos, para derrubar Adão e Eva, para tentar derrubar Jesus dentro do deserto, você percebe que quem tem autoridade de lábia, de falar e de induzir servos, está se corrompendo no texto. Logo se faz um pequeno anticristo. Anticristo tem uma característica:
Ele usa a lábia para corromper. Você vai ver dentro da Bíblia e dentro do Novo Testamento que o anticristo vai usar a lábia para ganhar nações, para fazer guerras, para destruir. Nós tivemos exemplos de anticristo já na história humana. Por exemplo, você vê eu não vou falar o nome, mas o ditador alemão da Segunda Guerra era um exemplo de um pequeno anticristo. Você vê, por exemplo, líderes bélicos que destroem e matam, são exemplo de anticristos que chegam ao poder com lábia, mas quando chegam destroem, matam e acabam com nações. O anticristo terá o poder de destruir e induzir através da lábia. Porém, a Bíblia é categórica: se ele está vivo ou não, eu não sei, não me importa em saber, porque como disse a missionária Ney diante de mim, eu estou indo para a glória. Quem quiser ficar com ele aí, fica. Eu não nasci para ver anticristo, eu nasci para ver Cristo. E quem pegou a fiação do que eu estou falando, pegue. Ai, Jesus, não manda falar isso não. Se nós nascemos para ver Cristo, então nós entendemos que existe algo que resiste ao anticristo na terra. O que resiste ao anticristo na terra? Está na Bíblia. Ainda existe um que resiste ao homem da maldade. Quem é esse um que resiste? Ah, pastor, é a igreja. Não, não é a igreja. Ah, pastor, é a unção que está em nós. Não, não é a unção que está em tu. Já sei, pastor, é o nosso poder bélico financeiro. Não, não é o poder bélico financeiro. O que ainda resiste é o que desceu em Atos capítulo de número 2. E da maneira que ele desceu, ele não voltou para o céu. Um recado a quem me olha de olho arregalado no meio desta mensagem: o que desceu em Atos 2 ainda não voltou para a glória. Quer dizer que tu não precisa ficar pedindo para ele descer aqui dentro. Ele já desceu há 2000 anos atrás e ainda não foi embora. E para quem deu glória gostosa a ele, é isto que está resistindo ao homem da maldade. Agora tu entende porque a igreja é perseguida. Não persegue porque vocês estão crescendo muito. Não te persegue no trabalho porque não foi com a tua cara. É que tu carrega algo que resiste à lábia da maldade, que resiste à corrupção dentro e fora da casa. Que eu carrego, pastor? Fogo aceso, que é a glória de Deus no óleo do Espírito Santo. A chama não pode se apagar. Se a chama se apagar, ele vai ganhar terreno. Está proibido dele ganhar terreno. E é com pesar que eu digo isto. Em muitas igrejas, em muitas reuniões, ele já tem ganhado terreno porque o fogo se apagou. Não há mais cura, não há mais dons, não há mais profecia, não há mais pregação genuína da palavra. É só eu para a terra, e nunca eu para a glória, preparando-se para encontrar com Cristo. Mas como eu estou pregando para um povo que o fogo ainda está aceso, eu lhes dou um recado esta noite: todo fogo que Deus acende na terra, assim como o tema dos Gideões este ano, o fogo não pode se apagar. Então vamos, todo fogo aceso na terra tem em si a responsabilidade em quem carrega. Eu comecei pregando que vocês têm a responsabilidade de manter esse fogo aceso, e isso é verídico. Somos nós quem alimentamos o fogo, somos nós que mantemos a chama missionária acesa, somos nós que levamos a glória de Deus para dentro da floresta, somos nós que levamos a palavra para dentro dos desertos, somos nós quem atravessamos os continentes para declarar a bandeira do Evangelho e a glorificação do nome de Deus aos povos. Somos nós que carregamos a palavra de Deus. Se somos nós que carregamos e nós que levamos esse fogo aceso nos nossos corações, não tem como fazer o que Deus mandou se o fogo se apagar. Por isto, a minha retórica hoje se induz em dizer a vós: o arrebatamento está prestes a acontecer, muito perto, muito próximo. E eu termino do meio para o final desta mensagem dizendo que o tempo que vocês estão vivendo e o tempo que este mordomo infiel não conseguia perceber é um tempo muito próximo do toque da última trombeta. Eu não quero ser enfadonho aos irmãos em teologia, mas preciso dizer isso. Lembra de quando Jesus abriu a boca para dizer, para tu entender o tempo que vocês estão vivendo: a geração da figueira não passará sem que estas coisas se cumpram. Alguém disse que a geração da figueira é a geração de Pedro, Tiago e João, mas Jesus não disse isso. Jesus disse: olha para a figueira, porque vocês sabem que quando ela bota os ramos para fora, está próximo o verão. O verão não chegou, porque não tem como discernir a data exata que ele entra, mas você já está sentindo o calor dele chegar. Você está vendo o ambiente mudar porque ele está chegando. Você está vendo as coisas acontecerem ao seu redor porque o calor se aproxima.
Figueira tem um nome determinado dentro da Bíblia. A figueira é comumente conhecida como a nação de Israel, pastores e missionários. O que Jesus estava dizendo é: olha para Israel. E pastor Adriano, pastor Gilmar, pastor Abner, meus amigos, nós entendemos que olhar para Israel é como olhar para um relógio de Deus. Jesus estava dizendo: Israel vai entrar no inverno terrível, vai perder as folhas, em outras palavras, vai deixar de ser nação. Eu dei essa volta para chegar aqui em arrebatamento. Mas fica olhando para Israel, porque quando botar a folhinha para fora de novo, em outras palavras, quando voltar a ser nação, vocês sabem que eu estou muito perto, muito próximo de vir buscar a minha igreja. E lá se vai Israel. Jesus sobe para a glória, anos 70 chega, Roma invade, dispersa os israelitas, deixa de ser nação. Mas Jesus está do céu, olha para a figueira, olha para a figueira, olha para a figueira. Vai o tempo do Império Romano, Israel não volta a ser nação. Vai o tempo do Império Bizantino, Israel não volta a ser nação. Vai o tempo do Impérios Árabes e Mamelucos, Israel não volta a ser nação. Os cruzados entram na terra, Israel não volta a ser nação. De repente os islâmicos otomanos entram, Israel não volta a ser nação. Império Britânico entra, Israel ainda não era nação. Até que em 1948, resumindo muito, se senta nas Nações Unidas um grupo de homens, e a retórica era: esse povo sofreu muito. Oswaldo Aranha liderando, brasileiro, é por isso que eu gosto do Brasil, liderando a conferência, disse: vamos determinar a questão dos judeus. Eles estão voltando para aquela terra. O que é que vamos fazer? Divide a terra e dá um pedaço para eles, e deixa outro povo no outro pedaço. Eu não sei se tu gosta, ama ou não Israel, também não estou nem aí. Eu sei o que a palavra diz. A palavra diz: quando Israel voltar a ser nação, sabe que a geração desta figueira não passará. Israel voltou a ser nação em 1948. Eu estou proibido pela palavra de marcar dia, de marcar data, de marcar hora. Eu não sei quando ele volta para buscar a gente, para buscar vocês, mas ele mandou medir o calor do verão. Então vou medir o calor do verão. Uma geração que não passará. 1948 a geração começa. Pastor, meu avô já morreu, minha mãe já morreu, todo mundo já morreu, Jesus não voltou. É, mas geração não dura 10 anos dentro da Bíblia. Gostei do sorriso dela. Geração não dura a tua vida dentro da Bíblia. Eu poderia dar vários exemplos, mas um exemplo muito prático, teológico: a geração de Abraão é de entre 100 e 120 anos. Israel de 1948 a 2026 tem mais ou menos 80 anos. Eu acho que de 80 para 100, 120 está bem perto, não é verdade? Vocês estão sentindo o calor do verão. Vocês estão sentindo o calor do verão. Não há mais tempo para negociar pão dentro da casa. Estamos muito perto do toque da última trombeta. Prega que Jesus vai voltar e que a igreja vai subir. A palavra é clara, que o servo infiel batia e espancava os seus irmãos. Só que, com carinho, a casa não é lugar para indireta. A casa é lugar de tratar assuntos do reino. E existe uma diferença muito grande entre desabafo e denúncia, entre palavra e ataque. Isso aqui não é ataque, isso aqui é a urgência do arrebatamento que está batendo na porta da igreja, dizendo: desperta, porque Jesus está voltando. E como a gente se prepara para a volta de Jesus? O fogo não pode apagar, 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 o fogo não pode apagar. Ele não vem buscar uma igreja apagada, ele vem buscar uma igreja acesa. Eu fecho a minha Bíblia terminando esta palavra, fazendo uma comparativa do que pode acontecer se a chama se apagar. Um dia Paulo está sentado à beira da fogueira desse jeito assim. O fogo começa a apagar, 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 apagar. Alguém levanta e fala: o fogo está apagando, ninguém vai fazer nada nisso aqui não. Ninguém vai levantar. Chegou todo mundo comigo, não vai levantar para catar graveto? Então é o seguinte: se ninguém mais quer, eu quero. Deus não precisa de uma multidão, Deus precisa de um. Entender aqui, recebe quem quer, fala olhando para lá.
Deus não precisa que a maioria esteja de acordo. Deus precisa de um louco que se levanta para catar graveto no meio desse mistério. Tem do Remaia. Um louco que se levante. Se vocês não querem, porque é tão fácil aproveitar do fogo que está aceso. Quero ver levantar para catar graveto e botar no fogo que está aceso. É tão fácil, não é? Eu vou aplicar, porque eu não vou ficar dando volta para explicar. É tão fácil falar: vai, missionário, adiante, missionário, faz a obra, missionário. Eu quero ver tu pegar teu gravetinho no teu bolso, botar na mão dele e falar: vai. Mantenha a chama acesa. É tão fácil absorver e sentir o calor do fogo. Paulo se levanta, estou terminando agora, começa a catar graveto desse jeito assim, ó. Graveta aqui, graveta ali, graveto lá. Bota embaixo do braço e vem. Se aproximando do fogo. Se aproximando do fogo. Trazendo o graveto. Eu não quero ver o fogo apagar. Esse fogo foi aceso para nos manter vivos. Estamos vivos por causa do fogo. O fogo não pode. Se você não quer me deixar eu catar os gravetinhos, se você não vai me deixar ir, não me impede. Eu só estou tentando manter o fogo aceso para nós 2, para nós 3, para nós 10, para nós 50, para nós 1000. De repente os gravetos começam a vibrar. Mas independente, Paulo está chegando perto do fogo, do fogo, do fogo. Quando ele vai jogar os gravetos, uma víbora se manifesta. Eu não sei quem já viu víbora à noite. Cobra no meio do mato. Tu não consegue discernir se é cobra, se é galha, até pisa, não é? Pensa que Paulo pegou, ela está inserida entre os gravetos, escondida no ajuntamento. Mas no meio do seu esconderijo, porque nunca se esconde fora, sempre se esconde dentro. Porque fora já está de cara a tapa para todo mundo ver. Se camufla dentro, se esconde dentro, se pinta dentro, se veste de como quem é dentro, coloca a terno e gravata dentro, bota a saia no pé dentro, carrega a Bíblia dentro, se maqueia dentro, até canta dentro, até prega dentro, está camuflado dentro. E detalhe, enquanto não tiver fogo, vai ter gente camuflada no meio dos gravetos. Se não tiver fogo, vai ter gente igual 007 lá no meio espiando, escondida. Eu sei que graveta aguenta folha, aguenta fogo. Quero ver víbora aguentar calor do fogo. Ih, alguém vai dar glória lá no meio. Quer ver? Jesus me segura, que vontade de pular. Na hora que ele joga os gravetos, a víbora sai do esconderijo. Não! Agarra a mão dele. Um recado a todos os missionários, pastores, companheiros de altar, pregadores, ministros, pastores do Evangelho. Deus não impede a víbora de nos morder. Porque aonde há fogo, pastora Marinesa, a manifestação de víboras, e o veneno entra. Dói. Mas Deus nunca disse que ia impedir mordida de quem é falso. Deus só disse que não ia deixar você morrer. O veneno entra, ele pega aquilo que estava escondido, que é falso, e aqui não, cobra, vai no fogo, balança no meio do fogo, a cobra solta. Alguém vê o veneno entrar e diz: já vi isso antes, vai morrer. Vou pegar o banquinho e sentar, não dou um mês. Não era para ter falado isso, não era para ter cantado isso, não era para ter pregado isso, não era para ter botado fogo na seara. Vai morrer. Um mês, não morreu. 2 meses, ainda está vivo. 3 meses, ainda respira. 5 meses, ainda prega. 10 meses, ainda está na missão. 11 meses, ainda canta. Víbora não mata quem é acostumado com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Levanta a mão e não abaixa. Entrou uma glória aqui dentro. O pavilhão será tomado de fogo do alto agora. Uma coluna de fogo desceu no meio da igreja. Um terremoto de glória vai começar a acontecer nos 4 cantos do pavilhão. Aonde houver alguém que quer fogo missionário, fogo pentecostal, levanta a mão e não abaixa, assim, em nome de Jesus. Assim, 30 segundos e uma nuvem de glória toma conta desta casa. Eu vou contar para te ajudar. 30, 29,
28, 27, 26, 25, olha lá, 24, 23 não vai morrer, 22 tu tem fogo, 21 a chama está acesa, 20 fiel é o que te chamou, 19 tu és servo fiel, 18 a víbora vai morrer assada na churrasqueira de Jeová, 17 falso não vai ficar de pé no meio da seara, 16 Deus conta com os servos fiéis, 15 em menos de 10 segundos, 14 um terremoto de glória começa a acontecer aqui dentro, quer ver? 13, 12, 11, 10, uma nuvem de glória já tomou conta do pavilhão. 9, quem quer ser renovado de poder e autoridade. 8, a hora é agora, levanta a mão e abre a boca para adorar. 7, cancela o português e vem no glória, vem na língua estranha. 6, Ugiteia, Calamancho, Terrei, para não dizer que foi porque eu gritei. 4, eu largo o microfone aqui no altar. 3, se é de mim acaba agora. 2, se é Deus quem está dando um sinal de glória na igreja. 1, a confirmação da palavra vem com fogo. Olha o fogo que desce aqui dentro esta noite. Aleluia, aleluia. Eu conheço esse fogo, eu conheço esta presença. Diante da liberdade que o ministério desta casa me outorgou, para poder ministrar a palavra com liberdade, eu ainda acredito em milagres, eu ainda acredito em batismo no Espírito Santo. Lembra? Eu ainda acredito naquela glória que descia 15, 20 anos atrás. Lembra? Deus vai renovar esse fogo aqui hoje, agora e é já. Eu não sei como tu entrou aqui dentro do pavilhão, mas eu sei como tu pode sair. Pastor, eu quero ser a ponta da espada de Deus na terra. Eu quero ser missionário, eu quero fazer missões, eu quero pregar, ganhar alma, fazer a obra. Mas eu preciso ser renovado no fogo. Sem fogo tu não consegue. Mas se você quiser esse manto de mistério, o altar está aqui. Está vendo esse espaço aqui na frente? Se tu vier, saiba para onde tu vai pisar agora. Tem brasas vivas acesas no chão na frente do apoio aqui. Se tu vier, vem ciente que tu vai pegar fogo como tu nunca pegou na tua vida. Isso vai arder nos teus ossos, vai arder na tua alma. Tu vai deitar pensando em missões, vai levantar pensando em ganhar a alma. Tu não vai conseguir dormir direito. Isso vai te consumir por dentro. Eu tenho que fazer a obra, eu tenho que ganhar a alma, eu tenho que sustentar a mão de quem faz, eu tenho que ir para o campo, eu tenho que pregar a verdade. Jesus está voltando, é mais forte do que eu. Se você quiser esse fogo e esse renovo, venha correndo agora. Pastor, eu preciso de cura. Jesus também cura a carne. Vem correndo aqui agora, porque vai ter cura entre nós. Eu ainda creio no Jesus que faz cego enxergar, que faz paralítico andar e bota câncer para o lado de fora. Se você ainda crê nesse fogo que foi aceso, o fogo missionário,
Tem um varão passando aqui no altar. Tem um varão de autoridade passando aqui no altar. Assim diz o Senhor na minha boca: atentai, porque eu vou fazer algo nunca antes visto na terra agora. Tem um rolo desenrolado e tem manto de mistério descendo na cabeça de crente. Se prepara para tu viver o que tu nunca viveu, para tu receber o que tu nunca recebeu. No meio desta multidão eu quero conhecer se há alguém para Cristo. E na live também, se houver alguém para Cristo, diz que quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus agora, que a mídia vai começar a me informar para eu poder falar a voz aqui e testificar diante da igreja. Mas eu vejo irmãos e irmãs com lágrimas nos olhos. Uma coisa que eu vi no texto é que a Bíblia acusou o mordomo infiel, mas não tocou nos servos. Ah, servozinho de Jeová, eu sei que tem gente brincando com a obra de Deus, mas não olha para os mordomos infiéis, não olha para o Senhor da casa que está voltando. Ele está chegando, Ele está voltando. Se houver alguém a Cristo, levante as mãos que eu quero te ver e me dá um aceno que eu quero orar. Tem alguém a Cristo que quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus hoje? Eu quero te conhecer. Tem uma alma ali, pastor Gilmar, tem outra ali, tem duas. Aonde, pastor Adriano? A terceira vida, a quarta está aqui também, então são 4 vidas agora. Cola com ela aí, minha irmã. A quinta vida está ali, a sexta e a sétima estão lá, estão me apontando, 7 agora. A 8ª vida, onde está? Eu quero lhe conhecer. Tem 8ª vida de mão levantada ali atrás, fazendo assim. Deus te abençoe, filho de Deus. A 8ª vida está ali. Aonde está a 9ª vida? Cristo, eu quero passar o olho. Aonde meus irmãos estão me apontando, a 9ª vida está fazendo assim. A 9ª vida está ali, a 10ª está aqui, a 11ª, a 12ª, a 13ª está ali. Eu vou falar rasgado algo que Jesus falou no meu coração agora. A 14ª, a 15ª, já são 15 vidas para Jesus. Eu acho que Gideões ainda está comigo, não está? 15 vidas para Jesus aqui agora. Não, pastor, mas está de terno e gravata. Tá bom. Pega a tua gravata e apresenta para Jesus na porta do céu, vê se entra. Tem que levantar a mão para Ele dentro da casa. Será que há uma 16ª vida? Eu quero lhe conhecer, preciso orar. Há uma 16ª, a 16ª está aqui à minha direita. A 17ª vida onde está? 17ª vida no corredor da igreja está ali, 17 vidas agora. A mídia, por bondade, se puder me informar se há alguém na internet. 18ª vida, onde tu estás? Eu quero lhe conhecer. Aonde, servo de Deus? A 18ª vida está ali chorando. Olha que coisa linda, Jesus. Fica abraçado com Ele, meu irmão. A 18ª vida está ali na direita. A 19ª, onde tu está, terra? Eu quero orar agora. Será que há uma 19ª entre... Glória a Deus. Se houver, levante a mão e manifeste agora. São 18 vidas a Cristo aqui no pavilhão. Na internet tem mais. E vão me informar, aleluia. Se eu puder pedir as vidas, olha ali, traz ele, servo de Deus. A 19ª está vindo ali. Vocês que estão levantando a mão a Cristo, permita-me usar essa liberdade que o pastor Gilmar me deu. Se tu puder atravessar devagarinho a multidão, vem pedindo licença. Tu que está vindo a Jesus ou levantando a mão para Cristo, vem aqui na frente, eu quero orar por você aqui na frente. A 20ª está chegando, visto, servo de Deus. 20 vidas agora. Vem correndo. Pastor, levantar a mão não adianta. Ah não? Sai do lugar do Espírito Santo agora. Quem tem que saber se adianta ou não é Ele. Não, pastor, mas já está de terno e gravata. Quem conhece o coração do homem é o Espírito Santo. Não ouse tomar o lugar do Espírito Santo agora. É Ele quem decide quem vem e quem não vem. Já tem 20 vidas aqui no altar. Se a mídia puder me informar quantos na internet, fique as 20 vidas aqui na frente agora. Mais 2 aqui, isto. Então são 22, as irmãs estão me apontando, 22 vidas agora. 23 vidas agora. Aleluia. Eu quero pedir à igreja que estende as mãos para toda esta multidão.
Nós vamos orar por estas 23 vidas que estão retornando à casa. E depois eu quero orar por todos estes que vieram ao altar. 24ª vida aqui agora. Aleluia! 24 vidas agora. Meu Deus do céu, eu tenho uma notícia para dar a vocês que a mídia está me informando. Estava em 422, agora tem 475 vidas para Jesus na internet. Pastor Gilmar, agora são 515 ali, vai chegar a 1000. Então são 24 vidas aqui dentro e mais 515 ali na internet. Eu sinto Jesus nesta mensagem. Agora já são 570 almas pela internet aceitando Jesus. Não, eu vou ficar falando para ver se a igreja entende, pastor. Porque por uma vida tem festa. Imagina por 570 mais 24 aqui agora. Que é da glória, 596. Olha ali, está escrito, não estou inventando. Tu pode filmar, servo de Deus, mostra para eles no telão. 596 vidas a Jesus na internet. E está aumentando. Agora são 625. Eu só vou orar quando Jesus mandar ali. 625, 660 vidas agora. Tinha mais de 20 mil pessoas online assistindo. Foi liberto da cachaça aqui agora. Já botou para fora o que estava prendendo ele. Está tendo milagre aqui dentro da casa. Jesus ainda liberta. E já são 733 almas aceitando Jesus na internet. Quando chegar a 1000 vidas, dê a maior glória que tu puder, para estremecer a terra e envergonhar o diabo. Agora já são 762 vidas. Meu Deus do céu, 814 almas pela internet. Mais uma, 25 vidas a Jesus grandão aqui no pavilhão. 25 aqui no pavilhão, 861 na internet. Isto está no telão, quiser olhar, olha. Não estou inventando. Tem milhares de pessoas aceitando Jesus na internet agora. 861 almas a Jesus grandão da Galileia. E mais 25 aqui dentro do pavilhão do Dia de 11 Missionários 2026. Eu vou começar a orar agora. Por 1000. Agora são 949, meu amigo pastor Gilmar Miguel. Com 1000 a gente começa a orar. 982. Entre Queia, 1018 vidas. É por isso que eu orei a ti, Senhor. 1087. Fecha vossos olhos. Tem mais de 1000 vidas na internet, 25 preciosas aqui dentro do pavilhão. Mais uma, são 26 vidas chegando correndo aqui agora. Abraça ele, meu amigo. Estende as mãos, igreja, vamos orar por essas 1177 agora. E 26 aqui dentro do pavilhão. Meu Deus, 1206 agora. Aonde, serva de Deus? Mais uma aí? 2. Então 27, 28 vidas aqui dentro do pavilhão. 28 vidas no pavilhão e 1227. Pode deixar, pastor, aleluia. Eu quero pedir que tu estenda as mãos, vamos orar por estas 1270 vidas na internet, por estas 28 vidas aqui no pavilhão. E todos vocês que vieram à frente receber renovo do fogo de Deus. Enquanto eu estiver orando, só glorifique a Deus. Quem estiver doente será curado agora. Aonde tiver caroço será expelido. Se houver AIDS, se houver pressão, se houver doença hereditária, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Vocês serão curados.
e fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fecha os olhos, Gideões Missionários 2026. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, querido e de bondade, 28 vidas estão se rendendo aqui no pavilhão a Ti, e mais 1.400 almas na internet. Senhor, milhares de vidas estão te aceitando como Salvador. Senhor, isto é fruto da mensagem. Senhor, eu quero dar toda a honra e glória a Ti, porque Tu confirma aquilo que Tu coloca diante dos homens. Senhor, eu lhe peço, escreva o nome das 1.452 almas na internet e das 28 vidas aqui no pavilhão, no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Senhor, eu sei que a partir de agora nunca mais faltará fogo, porque hoje eles são Teus servos e Teus mordomos. Senhor, agora 1.485 vidas na internet. Eu coloco cada uma deles e delas nas Tuas mãos, e eu lhe peço, Senhor, pela glória que há no Seu nome, enquanto eu oro, começa a passear com Teu Espírito dentro do pavilhão dos Gideões agora. Isto, 1.518 na internet. Senhor, aonde houver alguém doente, toca agora nesta carne, toca agora nos nervos, toca agora nos ossos, toca agora no sangue. Eu profetizo cura sobre eles. Toda enfermidade bate em retirada em nome de Jesus. Senhor, eu lhe peço, arde Teu fogo sobre eles. 1.550 vidas agora na internet. Aqui já tem 30 vidas, então são 1.567 mais 30 vidas no pavilhão. Senhor, eu lhe peço, enquanto eu estou orando, passa em revista entre eles. Vê quem está de boca aberta te adorando. Senhor, já tem gente batizada no Espírito Santo aqui. Começa a renovar com fogo agora, fogo agora, fogo agora, fogo agora, fogo agora. Isso, tem gente sendo liberta de demônios ali. Fogo agora, fogo agora. 1.600 almas na internet. Fogo agora, fogo agora, fogo agora. Senhor, assim como desceu em Atos 2, começa a renovar vaso que quer fogo agora. Da unção que está sobre a minha cabeça, transborda sobre eles e enche, 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 enche mais, enche mais, enche mais, enche mais. 1.637 vidas. Enche mais, 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 enche, Senhor. Eu coloco cada vida nas Tuas mãos, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém.